Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conferência do curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos o tema número 40 do curso, um tema de grande importância, no qual falaremos sobre o sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é um aspecto fundamental para alcançarmos o verdadeiro avanço interior. O objetivo desta conferência é compreender a importância do terceiro fator da revolução da consciência e nos aprofundarmos nele. Ao longo das conferências vimos que, para realizar a revolução da nossa consciência, para despertar 100% dela e alcançar a autorrealização íntima do nosso ser, são necessários três fatores fundamentais. O primeiro é a morte psicológica, que nos permitirá liberar 97% da nossa consciência, que atualmente se encontra presa em todo o nosso condicionamento egóico. É também esse processo que nos permitirá purificar a energia criadora sexual. O segundo fator é o nascimento espiritual, que nos possibilita a criação dos corpos existenciais do ser, por meio da prática do suprassexo. E o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade, é o que nos permitirá desegotizar-nos e despertar em nós o amor, que é a única lei do absoluto. É justamente neste terceiro fator que iremos nos aprofundar hoje. Mas, afinal, o que é o sacrifício pela humanidade? Sacrifício pela humanidade significa entregar este conhecimento à humanidade de forma desinteressada e abnegada. Todo o trabalho que realizamos em benefício da humanidade é meritório. No entanto, maior do que qualquer ajuda física que possamos oferecer a alguém, ajuda essa que pode melhorar sua vida apenas por um período limitado, é oferecer a uma pessoa o conhecimento que pode levá-la à verdadeira libertação. Essa libertação significa libertar-se das causas profundas do sofrimento e de todos os males, e também libertar-se desta roda de evolução e involução, para alcançar a integração com o seu próprio ser divino. A palavra sacrifício significa ofício sagrado. E esse ofício sagrado é o da sabedoria, que está relacionado com a força do nosso Pai íntimo. Sabemos que, dentro dos 3% de consciência livre que possuímos, existem três forças. Essas forças vão despertando e encarnando em nós à medida que trabalhamos com os três fatores. Quando realizamos a morte psicológica, encarnamos a força do Filho, que representa a vontade e a justiça. Quando alcançamos o nascimento espiritual, encarnamos a força do Espírito Santo, que representa o poder. E quando nos sacrificamos pela humanidade, ao transmitir o conhecimento aos outros, encarnamos a força do Pai, que é a sabedoria. O ofício do Pai é ensinar, é transmitir sabedoria. Por isso, quando ensinamos aos nossos irmãos da humanidade o caminho para a autorrealização íntima, estamos encarnando a força do Pai. É evidente que a humanidade, em sua grande maioria, não sabe para que vive. As pessoas não têm ideia de por que nasceram. Ninguém lhes explicou isso. Vivem em um estado de hipnotismo, completamente fascinadas pelas coisas do mundo e pela personalidade, perseguindo objetivos subjetivos, enquanto a consciência permanece profundamente adormecida. Nós, quando já conhecemos o propósito da existência e recebemos as ferramentas para alcançá-lo, quando começamos a sair desse estado de ignorância e dor, adquirimos também uma grande responsabilidade. Temos a responsabilidade de mostrar aos nossos irmãos da humanidade qual é a verdadeira razão de existir. Temos a responsabilidade de explicar por que nasceram, quais são as possibilidades do ser e como cada pessoa pode integrar-se ao seu próprio ser. Tudo isso para que cada um tenha a possibilidade de trabalhar sobre si mesmo, caso assim o deseje, pois é fundamental respeitar sempre o livre-arbítrio de todos. Todos nós chegamos a esta manifestação física com o mesmo propósito, que é conhecer a nós mesmos. E da mesma forma que, em algum momento, recebemos esse conhecimento e percebemos o quanto ele transformou a nossa vida, também existem muitas pessoas que possuem os mesmos anseios espirituais, mas ainda desconhecem o caminho do autoconhecimento. É justamente nesse momento que o amor começa a se desenvolver dentro de nós, quando nasce o sincero desejo de ajudar outras pessoas a encontrar também o seu próprio caminho interior. Normalmente, quando ouvimos a palavra sacrifício, pensamos em sofrimento. Isso acontece porque somos profundamente egoístas, e essa força do egoísmo dificulta muito fazer algo pelos outros. O ego, de onde nasce o egoísmo, sempre se opõe a esse tipo de atitude. O natural seria que nos sacrificar pelos outros fosse algo simples.
No entanto, veremos que, quando decidimos compartilhar o conhecimento com outras pessoas, isso acaba se tornando bastante difícil para nós. E isso ocorre porque dentro de nós não existe apenas um egoísta, mas milhões de egoístas apontando em direções diferentes. Cada um dos nossos modos egóicos de ser possui seus próprios interesses e se preocupa apenas com a satisfação dos seus desejos. E é justamente isso que nos separa uns dos outros: o ego, o eu mesmo. Além disso, também carregamos dentro de nós o eu do medo. E não se trata de um único medo, mas de milhares de medos que nos impedem de servir de forma desinteressada. Temos medo do que os outros vão dizer, de como irão nos ver, se irão nos aceitar ou não. Pensamos: e se eu cometer um erro? E assim por diante, surgem inúmeros medos que acabam impedindo o desenvolvimento do amor. O amor sempre se manifesta nas obras, nas ações que realizamos em benefício dos outros. Já a falta de amor, que nasce do medo, se revela nas nossas omissões, todas as vezes em que poderíamos fazer o bem e simplesmente não o fazemos. Quando começamos a nos sacrificar pela humanidade, automaticamente começamos também a nos desegoistizar. Vamos refletir sobre essa expressão. Desegoistizar significa deixar de ser egoísta, ou seja, deixar de guardar apenas para nós aquilo que temos e começar a compartilhá-lo com os outros. Se realmente quisermos avançar neste caminho, precisamos eliminar o ego e o egoísmo que existem dentro de nós. E a chave para sair desse egoísmo é justamente o sacrifício pela humanidade, compartilhar com os outros aquilo que possuímos de mais valioso. Se começarmos a refletir sobre o que realmente possuímos, sobre qual é o nosso verdadeiro patrimônio, veremos que ele está no nosso conhecimento, na sabedoria que nos permite revolucionar a nós mesmos, libertar-nos e alcançar a autorrealização em uma única existência. Se refletirmos profundamente sobre isso, e se valorizarmos aquilo que recebemos, perceberemos que esse conhecimento não poderia ser comprado nem com todo o ouro do mundo. Quando compartilhamos isso com outras pessoas, deixamos de agir de forma egoísta. Estamos oferecendo aos outros a possibilidade de que também possam se realizar. Interiormente, qualquer esforço que fazemos para levar esse conhecimento a outras pessoas tem um valor imenso. No entanto, existem certas condições para transmitir esse conhecimento, e é muito importante que as levemos em consideração. A primeira condição é que o conhecimento deve ser transmitido gratuitamente, sem que jamais se cobre, direta ou indiretamente, por ensiná-lo. Se existe cobrança, já não se trata de sacrifício, mas de um negócio. Infelizmente, todas as religiões acabaram cometendo esse erro. Quando se começa a pedir doações, contribuições, dízimos ou qualquer outro tipo de pagamento, mais cedo ou mais tarde o objetivo original do ensinamento acaba sendo distorcido. A segunda condição é que esse conhecimento deve ser oferecido a todos, sem qualquer distinção de sexo, cor, classe social, riqueza ou raça. Toda a humanidade é uma grande família, e todos nós viemos com o mesmo propósito. Como a nossa consciência está adormecida, não temos a capacidade de distinguir quem já está realmente maduro para assimilar esse conhecimento. Muitas vezes, justamente aquela pessoa que menos imaginamos que esteja preparada é a que mais precisa dele. Por essa razão, devemos oferecer esse conhecimento a todos. E para fazer isso, será necessário eliminar dentro de nós muitos eus carregados de preconceitos em relação aos outros. A terceira condição é respeitar sempre o livre-arbítrio daqueles a quem transmitimos o conhecimento. Devemos compreender, desde agora, que não devemos tentar convencer ninguém. Devemos simplesmente transmitir o ensinamento, sem insistir ou implorar. Quem ainda não estiver preparado não conseguirá iniciar o caminho, e cada pessoa precisa se convencer por si mesma. A quarta condição é transmitir o conhecimento de forma pura, sem acrescentar elementos que não pertençam a este ensinamento. Existem 3 fatores, e nada além disso. Não devemos modificá-los, pois estamos adormecidos e não temos autoridade para alterar aquilo que foi organizado pelos seres despertos. Cada orientação apresentada em cada tema, para o despertar da consciência, foi cuidadosamente estruturada com esse propósito. Não devemos retirar nada, nem esconder nada, pois isso significaria adulterar o ensinamento. Também não devemos misturá-lo com outros conhecimentos, porque isso igualmente o alteraria, transformando-o em algo diferente do que realmente é. Portanto,
Essas são as condições fundamentais do sacrifício pela humanidade: entregar este conhecimento de forma pura, gratuita, oferecê-lo a todos sem distinção e sempre respeitar o livre-arbítrio de cada pessoa. Podemos compreender, então, que compartilhar este conhecimento com todos é um verdadeiro dever. Mas vejamos agora alguns dos motivos que nos levam a nos sacrificar pela humanidade, e reflitamos um pouco sobre cada um deles. Falávamos há pouco sobre a importância de nos tornarmos altruístas, de superar o egoísmo e o medo. O medo nos mantém vibrando nos níveis mais baixos, e o egoísmo nos separa uns dos outros. Por isso, se queremos ascender a níveis cada vez mais elevados de consciência, precisamos começar a vibrar com a lei do amor. Porém, o amor se manifesta nas obras que realizamos. O amor não consiste simplesmente em dizer a alguém que o amamos, nem apenas em sentir coisas boas por outra pessoa. O amor se expressa no esforço consciente que fazemos para tentar ajudar o próximo. Este é um trabalho de amor, e todo trabalho de amor é alimentado pelo próprio amor. Se não realizamos ações conscientes em benefício dos outros, o amor não desperta em nós. Cada centelha de consciência que vamos liberando através da morte psicológica deve despertar o amor e aprender a servir. Outra razão importante para nos sacrificarmos pela humanidade é ter a lei divina a nosso favor. Quem ama e procura ajudar o próximo recebe ajuda interior. Pois aquilo que damos, também recebemos. Da mesma forma, se queremos sabedoria, devemos compartilhar sabedoria. Se queremos despertar a consciência, devemos procurar ajudar outros a despertar. Por outro lado, quem possui algo e não o compartilha, mesmo que seja pouco, acaba perdendo aquilo que tem. Quando já possuímos conhecimento, assumimos também uma responsabilidade, e essa responsabilidade é compartilhá-lo. O ato egoísta de possuir conhecimento, de possuir luz, e não a compartilhar com os outros, gera karma. E esse karma é a cegueira. Muitas vezes, a cegueira é justamente o karma de quem teve conhecimento e o ocultou. Então, também lhe é ocultada a luz, porque a luz representa a sabedoria. Outro motivo muito importante para nos sacrificarmos pela humanidade é que, por meio desse sacrifício, realizamos os méritos do coração, que nos permitem avançar neste trabalho. O sacrifício nos permite progredir mais rapidamente no processo de criação dos corpos existenciais do ser. Quem se sacrifica pela humanidade pode avançar até 10 vezes mais rápido do que uma pessoa egoísta. Também nos ajuda a avançar mais rapidamente no trabalho da morte psicológica, porque cada um dos nossos defeitos psicológicos possui sua própria dívida kármica. E, se queremos eliminá-los, precisamos pagar aquilo que devemos. Por isso, quando geramos Dharma ajudando os outros, evitamos ficar estagnados no processo de eliminação de um defeito. Como vimos na conferência sobre as leis do Karma e do Dharma, cada vez que permitimos que nossos defeitos se manifestem em vez da consciência, estamos gerando Karma. Isso acontece porque nossos eus sempre nos conduzem ao erro, levando-nos a prejudicar os outros e a nós mesmos. E se desejamos realizar o trabalho de libertação nesta existência, precisamos pagar o Karma de 7 existências. Por isso, quando ajudamos os outros, ganhamos Dharma, ou seja, dinheiro cósmico, com o qual podemos pagar nossas dívidas kármicas com amor, em vez de pagá-las com dor, por meio de doenças, crises ou sofrimentos. Além disso, quando nos sacrificamos pelos outros, recebemos força e méritos que nos ajudam em diversas práticas. Esses méritos podem nos ajudar, por exemplo, a alcançar a projeção astral, a obter o direito de acessar determinados lugares ou investigar certas realidades no plano astral. Também recebemos méritos para alcançar a meditação profunda, para obter compreensões superiores, para realizar retrospecções e outras práticas internas. Outro aspecto muito importante é que, ao nos esforçarmos para estudar e compreender esses ensinamentos, e também para transmiti-los, aprofundamos cada vez mais o nosso próprio entendimento. O esforço de ensinar nos ajuda a compreender melhor os temas e a evitar que o conhecimento seja esquecido. Assim, vamos nos aprofundando cada vez mais nesse ensinamento, enquanto despertamos a nossa consciência. O sacrifício pela humanidade também nos ajuda a não perder forças e a não cair na entropia. Às vezes podemos pensar que estudar um tema apenas uma vez já é suficiente. No entanto, a verdade é que,
cada vez que voltamos a um mesmo tema, passamos a enxergá-lo a partir de um nível mais elevado de compreensão. Então o nosso próprio ser nos permite compreender novos aspectos daquele mesmo ensinamento. Por isso, esse conhecimento nunca se torna rotina. À medida que o aplicamos em nossa vida e o verificamos por experiência própria, vamos nos aprofundando cada vez mais em cada tema. E com o conhecimento que recebemos diretamente do nosso próprio ser, alimentamos a nossa alma. É interessante refletirmos sobre uma frase muito conhecida da oração do Pai Nosso. Nela dizemos: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje." Nos mundos internos, o pão representa a sabedoria. Por isso, quando se fala no pão nosso de cada dia, está se fazendo referência à sabedoria que diariamente vem do Pai para o nosso coração. Assim, quando alguém faz esse pedido, está pedindo sabedoria para poder alimentar-se. Porque o ser humano não vive apenas do alimento físico, mas também das manifestações que vêm dos mundos superiores. As glândulas pineal e hipófise, por um caminho secreto, por uma porta muito especial, podem transmitir ao coração a sabedoria do Pai. Mas isso é algo que precisa ser sentido e vivido interiormente. Vejamos agora algumas das maneiras de realizar o sacrifício pela humanidade. Esse sacrifício possui dois aspectos principais: um deles é pescar, e o outro é ensinar. Pescar significa procurar pessoas que tenham interesse em receber este conhecimento. E fazemos isso sempre que divulgamos os ensinamentos, seja de forma virtual ou presencial. Podemos, por exemplo, compartilhar as conferências, criar algum tipo de divulgação, ou simplesmente compartilhar a divulgação que já foi preparada por quem ministra os ensinamentos. Também podemos convidar pessoas para assistir às conferências, conversar com elas sobre o conhecimento e orientá-las para os lugares onde poderão receber essas palestras, caso tenham interesse. Ensinar, por sua vez, significa preparar-se por meio do estudo dos temas do curso, para tornar-se instrutor e poder transmitir as conferências, seja presencialmente ou de forma virtual. Assim, começamos recebendo as conferências e convidando outras pessoas para também participarem. Falamos sobre esse conhecimento com pessoas próximas, com conhecidos, e depois com todas as pessoas que tivermos a oportunidade de alcançar. Ao mesmo tempo, começamos a estudar os temas com maior profundidade. As conferências se baseiam em um livro no qual os ensinamentos estão sintetizados. Esse material pode ser distribuído com alegria àqueles que já demonstram interesse em aprofundar o estudo desses temas e que sentem o desejo de começar a ensiná-los. Nesse momento, torna-se importante realizar um processo de preparação, um tipo de treinamento, para poder começar a ensinar de forma direta. Depois disso, começamos a ministrar as conferências, seja virtualmente ou presencialmente no local de reunião. Assim, o conhecimento vai sendo difundido pouco a pouco. Primeiro localmente, e depois alcançando outros lugares, outros países e cada vez mais pessoas. No entanto, a forma mais profunda de sacrifício pela humanidade é despertar a nossa própria consciência, para que o nosso sacrifício se torne cada vez mais consciente. Um grande sábio afirmou que o maior presente que podemos oferecer à humanidade é a nossa própria transformação. Vale a pena refletir sobre isso. O importante é compreender que, quando decidimos ensinar, não importa onde seja, tudo aquilo que ensinamos se transforma em força para nós mesmos. E é justamente dessa força que precisamos para continuar avançando no caminho. Podemos observar que existem muitas pessoas que caminham pelo mundo com um profundo anseio espiritual, com uma necessidade interior de encontrar um caminho que as conduza ao autoconhecimento de forma prática e direta. No entanto, embora muitas pessoas recebam este conhecimento, poucas permanecem e realmente o praticam. E por que isso acontece? Porque, embora recebamos esse ensinamento no mundo físico de forma totalmente gratuita, nos mundos internos o direito de recebê-lo e conservá-lo é muito valioso. Nos mundos internos, o direito ao conhecimento é pago com Dharma, ou seja, com amor. Se não possuímos Dharma, isto é, se não acumulamos méritos para continuar avançando, perdemos força interior. Então, pouco a pouco, esse conhecimento deixa de fazer sentido para nós, e acabamos sendo novamente absorvidos pela vida comum, ou voltamos a buscar outros caminhos que prometem métodos mais fáceis para alcançar o céu. Por isso, muitas pessoas chegam, mas poucas permanecem.
Isso acontece porque não possuem força suficiente para se manter dentro do ônibus, que no plano astral simboliza o lugar onde estão sendo recebidas as conferências. E é justamente por essa falta de méritos que muitas acabam saindo continuamente do caminho. Por isso, a fórmula para permanecer no conhecimento e continuar avançando nele é começar a fazer, dentro das nossas possibilidades, seja pouco ou muito, algo para levar esse ensinamento a outras pessoas. Precisamos compartilhar com os outros a luz que estamos recebendo interiormente, que é o nosso próprio entendimento. Dessa forma, essa luz vai crescendo cada vez mais dentro de nós, até que um dia possamos alcançar a verdadeira iluminação. Bem, esta foi a conferência de hoje. Espero que ela tenha ajudado você a compreender com mais profundidade a importância do terceiro fator da revolução da consciência, e também a entender por que o amor se manifesta em nossos atos, enquanto a falta de amor, muitas vezes nascida do medo, se revela nas nossas omissões. Como sempre, convido você para a próxima conferência, na qual aprenderemos duas práticas muito interessantes. Uma delas é a dança dos derviches, e a outra é a prática da transmutação das forças cósmicas. São ferramentas práticas que podem nos ajudar a avançar com mais eficiência no trabalho esotérico. Não perca esse tema tão interessante. Até a próxima!